Não tenha medo, não seja vítima dessa doença. Toda a prevenção é fundamental. O exame periódico, a mamografia e o diagnóstico precoce é muito importante para a prevenção. Vamos juntas abraçar essa causa para que o câncer de mama diminua nesse ano de 2019. Não se esqueça, Outubro Rosa é o nosso mês, o mês de prevenção. Uma mensagem da Rádio Mais Alegria, CYJ 830, 1060 kHz. Rádio Mais Alegria, AM, Grande Florianópolis, Santa Catarina. Ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Louvado seja o nome do Senhor. Com essas palavras eu abro esse programa Boa Noite com Deus, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estar com vocês, que nos dá grande alegria desta audiência, né? O programa Boa Noite com Deus, todos os sábados, vai ao ar neste horário, às 22 horas, pela Rádio Mais Alegria. E mais uma oportunidade nós estarmos aqui para comentar, para falar do amor de Deus. Muitos nos dias de hoje estão sem esperança, com dificuldades, com temor, tristes, sem esperança total, sem saber o que fazer da vida. Mas eu lhes digo que aquele que conheceu a Cristo, que conhece a Deus, não está nesta situação. Com certeza, toda a alma que está hoje ligada em Deus tem alegria no coração. Todo ser humano, toda vida que está ligada com Deus tem alegria no coração, tem esperança, tem paz e sabe por que está aqui e para onde vai.
E muita gente não sabe para onde vai. Por isso, nesta noite, nós queremos falar do amor de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Há muito esteve aqui para nos comunicar da sua salvação e comunicar aos homens o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Não podemos entender o amor de Deus, não é verdade? Porque nós éramos ainda pecador, inimigos de Deus, mas Ele deu seu Filho para morrer por nós, para morrer pela humanidade. Mesmo que estivesse apenas um homem, Jesus ainda teria feito o que fez. Isso é o grande amor de Deus. Ele provou que ama a humanidade, que ama o homem. E você que não o conhece, é convidado a conhecer nesta noite. É convidado a conhecer o amor de Deus. Eu li uma passagem da Bíblia no Novo Testamento, que é o final do livro de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus, depois de ressuscitado, vem no meio dos discípulos, vem encontrar os discípulos que estavam atemorizados, isso já depois do terceiro dia de ter sido sepultado. Ele é ressuscitado, ele ressuscita. E ele vem no meio dos discípulos, e eles ficam apavorados, assim, atemorizados no mesmo tempo, mas alegres ao mesmo tempo que estavam espantados. E eles não acreditavam o que estava acontecendo, porque eles mesmos não sabiam que isso iria acontecer. Porque quando Jesus falou e falava que iria ressuscitar, que no terceiro dia ressuscitaria, eles não entendiam, porque Deus não havia ainda aberto o entendimento deles. Assim, também é o homem que não conhece a Deus, não tem entendimento para compreender o amor de Deus, não tem entendimento da salvação. Mas aquele que tem boa vontade e que tem responsabilidade pela sua vida, atenta para o chamar de Deus, para a sua palavra e para aquilo que é transmitido. Diz a palavra de Deus que aquele que é de Deus ouve as coisas de Deus, escuta, atenta para as coisas de Deus. E quem sabe você que está nos ouvindo nesta noite, por certo é um escolhido de Deus para herdar a salvação. A melhor coisa que um homem pode ter nesta terra, ou almejar nesta terra, melhor dizendo, é a salvação. Para quando partir desta vida, ele saiba aonde vai chegar. E muitos não sabem aonde vão, para onde vão ao partir desta terra. O que sabem, o que todos sabem, é que vão partir. Isso é certo. Mas todos vivem, muitos vivem como se não fossem morrer. Não é verdade? Muitos vivem como se não fossem morrer, como se fossem eternos nesta terra. Não lembram do dia de amanhã e nem lembram de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o homem, buscai a Deus enquanto é tempo, enquanto é dia, buscai a Deus. Não esperem para buscar a Deus, para se lembrar de Deus, ao chegar num leito de enfermidade, ao chegar perto da morte, os seus dias últimos, então eu vou lembrar de Deus. Não, pois a vida com Deus é muito melhor, é muito mais atraente, é muito mais interessante, é muito mais segura, é muito mais alegre, ela faz sentido. Então, por que esperar o final da vida para se lembrar de Deus? Andem com Deus agora. Vamos andar com Deus agora.
porque aquele que anda com Deus tem a diferença. Anda diferente. Tão diferente que os outros muitas vezes não entendem. Porque o caminhar com Deus, a vida é diferente. Não é uma vida monótona, não é uma vida sem sentido, uma vida vazia, mas é uma vida completa, né? É uma vida que faz sentido. Por isso, eu lhes digo nesta noite, buscai a Deus enquanto é tempo. E Jesus, nesta mesma passagem que eu estava lendo no início deste programa, continua a explicar, depois de ter ressuscitado e vindo aos discípulos que estavam muito atemorizados pelos acontecimentos daqueles dias, e ele, agora ressurreto, aparece no meio deles, dos discípulos. Ele então propõe explicar as Escrituras e passa a falar para eles e abrir o entendimento deles. E assim ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Não sei o que dizer. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, dizia ele aos discípulos. Os discípulos não estavam entendendo o que de fato estava ocorrendo. Por mais que tenham andado com Jesus, por 3 anos andaram com Jesus, mais ou menos, e viram os feitos e as maravilhas que Jesus tinha feito e praticado naquele tempo, mas ainda assim não estavam compreendendo exatamente o que estava acontecendo e o que estava por vir. Mas ele disse: eu lhes falei do que deveria acontecer, que importava que se cumprisse as Escrituras, porque o profeta já havia dito, já havia a profecia dizendo que Jesus seria morto e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitaria. Todas essas coisas que aconteceram com Jesus já estava predito que aconteceria. Há muitos anos atrás, lá no Antigo Testamento, já essas coisas já estavam sendo faladas, eles já estavam sendo profetizadas. Deus já havia profetizado, Deus já havia revelado. Como também já está revelado tudo o que haverá de acontecer na face da terra e com os homens. E o futuro também já está dito, que haverá um juízo, ou seja, que haverá um julgamento, né? Que haverá uma vida eterna e que há um céu, aonde aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador irão morar. Que há uma cidade onde há o trono de Deus, aonde todas as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida e que foram perdoados dos seus pecados, haverão de morar. E é nesta cidade que Jesus estará esperando. Isso também está dito, profetizado, redito, relido, pregado e repregado e sempre falado. Por todos os lugares, em todos os microfones, no ar, na televisão, nas praças, nas igrejas, em todos os lugares. Esta verdade é falada todos os dias, todas as horas, em todo momento, pelo mundo afora, em todas as cidades e vilas.
E muitos não entenderam e não compreenderam e não aceitaram a sua salvação. Por isso, meu amado, quando a porta se fechar, não há como justificar que não houve oportunidade. Não, porque as oportunidades estão a todo dia e a toda hora batendo na porta e na vida de todos. Claro que tem muitos que já não ouvem mais, porque estão cauterizados, porque estão incrédulos ou comprometidos com o pecado. Muita gente está comprometida com o pecado, com a corrupção. Então faz parte da vida dele aquela vida, né, de pecado. E ele, por vezes, não quer nem que fale do amor de Deus, nem que fale de Deus, do que fale de Jesus. Tem muita gente que não quer mais ouvir a respeito de Jesus. Muita gente que se incomoda quando se fala de Jesus, quando se fala de Deus. Ora, é a criatura se voltando contra o Criador, a criatura em rebeldia, em rebelião. A Bíblia diz que, de fato, a humanidade estava em rebelião quando Jesus resolveu descer do céu para salvá-los, para comunicar-lhes a salvação. A humanidade, de fato, estava em rebelião, estava inimiga de Deus. Mesmo assim, Deus enviou seu Filho para reconciliar com Ele o mundo. Mas nos dias de hoje ainda temos aqueles que não acreditam, aqueles que se dizem ateus, aqueles que professam outros deuses. Vários deuses nós temos na face da terra, mas não podemos chegar a Deus. O Deus verdadeiro é este que é comunicado através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a célebre palavra de Jesus. Está nas Escrituras, muito bem caracterizada. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Porque, por certo, muitos falam em Deus e que creem em Deus, mas não creem em Cristo, não creem no sacrifício na cruz do Calvário. Porque é muito fácil falar de Deus, mas falar de Jesus se torna mais difícil, porque é Jesus o Salvador, é aquele que confronta o homem e o pecado. É em Jesus que há a remissão de pecados. Em nome de Jesus recebemos o perdão de nossos pecados, porque toda a autoridade está passada a Cristo Jesus, o seu Filho. Só há salvação em nome de Jesus. Só há remissão de pecados em nome de Jesus. Por isso, nesta noite, eu vos digo: Jesus é a salvação, Cristo é o caminho. E se você quer encontrar a Deus, tem que entrar através de Jesus. É o Novo Testamento, é a nova lei, é a dispensação da graça. A dispensação da graça é o que vivemos neste momento, nestes dias de hoje. Desde que Jesus veio a este mundo, é uma nova aliança que ele firmou com os homens. Um novo pacto, um novo acordo, selado pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós temos hoje a oportunidade de chegarmos a Deus diretamente através de Jesus. Por isso nós estamos alegres por esta condição, que um dia vai terminar, um dia afindar-se-á. Mas não espere pelo final desta era.
Aceite a Cristo enquanto há tempo, ok? Nós vamos ouvir uma música e depois continuaremos com este assunto para esta primeira parte do programa. Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Sim, agora, ainda neste momento, ainda temos que falar de Jesus. Não cansamos de falar de Jesus. Não cansamos de falar. Porque é o de precioso que temos para falar. A salvação em Cristo. Ele disse, estava dizendo assim que chegou no meio dos discípulos, disse, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Precisamos do entendimento para compreender as Escrituras.
E só podemos entender as Escrituras, meu amado amigo, meu irmão, é se aceitarmos termos Cristo como Salvador. É Jesus que convence, né? É Jesus que traz esse entendimento através do Espírito Santo, que também neste tempo foi derramado sobre aqueles que estavam ali em Jerusalém nos dias que sucederam a ressurreição de Cristo, e ele foi elevado aos céus. Então, logo em seguida, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e todos que naqueles dias estavam ali em Jerusalém, por ocasião da ressurreição de Cristo, né? E ele então disse: importa que sobre vós seja derramado o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele vem ao homem, o Espírito de Deus, ele vem ao homem quando o homem aceita Cristo como Salvador. E é ele, o Espírito Santo, enviado por Cristo, porque Jesus disse quando foi para os céus, ele disse que enviaria o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo que convence que você é um pecador. Porque até então você acha que apenas, o homem acha que é muito correto, que é muito certinho, que faz as coisas muito certas. Mas quando ele chega à presença de Deus, Deus mostra que ele é um pecador e que precisa ser salvo, precisa se arrepender e precisa da misericórdia de Deus para poder ter paz no seu coração. E é Cristo que abre, ele disse, importa que abra o entendimento para que vocês compreendam as Escrituras. Então, quando o homem aceita Cristo, ele começa a entender as Escrituras. Ele começa a ler a Bíblia e passa a entender o plano de Deus. Ele começa a ver claramente qual é a vontade de Deus. E ele passa então a caminhar, aí se diz, está caminhando com Deus. A cada dia aprende com Deus, porque Deus está a todo momento e todos os dias com o homem, a orientá-lo, a ajudá-lo em todas as áreas da vida. E é através então do Espírito Santo, que foi derramado também naqueles dias, que convence o homem que é um pecador e que precisa de Cristo para perdão dos pecados, para ter os seus pecados perdoados. Então, nesta noite, eu lhes proponho que examinem as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. A vida eterna que Jesus veio trazer a este mundo. Não perca esta oportunidade. As oportunidades são postas para o homem em todo momento. Mas não podemos perder de vista de que um dia essas oportunidades não existirão mais. Elas findarão. Elas findarão porque chegará o tempo final ou pela partida do homem desta terra. Também finda-se para ele essas oportunidades. Porque as oportunidades de salvação é enquanto o homem tem vida, enquanto está nesta vida, tem a liberdade de escolha. Pode escolher. Deus não força, Deus não exige, não impõe. Deus é muito democrático, muito respeitoso. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Está falando
da porta, está falando do coração. Se você, Deus está batendo a porta. Quando estamos aqui pregando, Ele está falando ao coração, ao seu coração, abrindo-lhes uma oportunidade. Se você abrir, permitir, Deus entra na sua vida e ali fará morada e limpará a sua vida, para que com Ele caminhe livremente. Esta é uma grande oportunidade para que você conheça Cristo como Salvador. Amém? Nós vamos ouvir mais uma música e depois, em sequência, o pastor Edson também vai nos trazer uma palavra neste programa. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé. Hoje é dia 12 de outubro
e este é o seu programa Boa Noite com Deus. Nossa saudação na paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão na audiência deste programa. Nosso desejo é que o Senhor nosso Deus vos abençoe, que o seu coração possa ser abençoado, enriquecido com esta programação. Hoje queremos ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23 e versículo 39 ao 43. Diz assim as Sagradas Escrituras no texto citado: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que texto maravilhoso, tão significativo e de tanta importância para nós, para mim e para você. Aqui está retratando o momento da crucificação de Jesus, momentos antes da sua morte. Havia poucas horas que restavam aquele diálogo com a morte de Jesus e também desses dois ladrões. A Bíblia registra que Jesus estava no meio e de cada lado de Jesus um malfeitor, um ladrão. Ora, o ladrão é aquela pessoa que toma uma atitude tão desastrosa para a sociedade. Num grupo de pessoas, numa sociedade, implica que cada um vai trabalhar, vai desempenhar uma atividade. Nesta atividade ele vai ganhar dinheiro e com esse dinheiro ele adquire os bens que ele precisa para a sua sobrevivência. Esta é uma condição de vida de uma sociedade onde todos trabalham, todos produzem e todos adquirem. Assim é o equilíbrio da sociedade. Mas o ladrão é aquela pessoa que resolve não trabalhar como os outros. Ele resolve não produzir como os outros produzem. Ele resolve não ter o dinheiro de forma correta, de forma honesta. Ele resolve não trabalhar, mas quer ter o que os outros têm. Então o que ele faz? Ele rouba dos outros. Ele rouba de quem trabalhou, de quem adquiriu. O ladrão é um elemento pernicioso, ele traz uma alteração na sociedade como um todo. Ele traz uma anomalia, alguém que não trabalha, mas quer consumir. Então ele rouba de quem trabalhou. Ele traz descontentamento, ele traz mudança até de caráter, porque a sociedade, quando convive com o ladrão, ela acaba se estragando, ela acaba corrompendo os seus valores, e daqui um pouco, se puder, ele também passa a mão em alguma coisa que não é seu, porque ele está revoltado, porque foi roubado. O ladrão, então, é um elemento que traz um prejuízo muito grande para a sociedade, porque ele traz transtorno, tristeza para a sociedade. Agora imagina, a pessoa vivia desta forma, vivia roubando, vivia tirando de quem trabalhou. Ele roubava a alegria, porque quem é roubado, ele fica triste, ele fica decepcionado, ele fica sem esperança até. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou adquirir se vem outro e me rouba? É uma situação bem delicada, uma sociedade quando tem roubo, que é o nosso caso, vivemos com roubo.
o ladrão ele traz então um transtorno muito grande para a sociedade. Ninguém quer conviver com ladrão. A gente, quando ouve falar de comunidade, de cidade, que não tem nenhum ladrão, que as portas podem ficar abertas, não precisa ter grade nas casas, a gente fica desejando. O bom é que todos vivessem assim, num local, numa comunidade, numa sociedade, aonde não tem ladrão. Mas nesse caso aqui tinha ladrão, na época de Jesus, e naquela cidade tinha ladrão, ao ponto de ter 2 ladrões esperando a morte. Era comum o Império Romano, ele às vezes esperar, né, porque uma crucificação exigia muitas pessoas, porque exigia muitos soldados, eles tinham que estar ali em um número razoável, porque sempre poderia haver uma revolta, vir família e muita gente querer tirar, impedir a crucificação, então envolvia muita gente, né? E também muitos gastos, eles às vezes aguardavam. Nesse caso aqui, Jesus apareceu, os religiosos fizeram aquela pressão para Pilatos crucificar Jesus, e na hora de crucificar Jesus tinha 2 esperando para ser crucificado, então foram os 3. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Agora imagine, esses homens roubaram, esses homens tiveram uma atitude tão desastrosa na sua vida, não quiseram trabalhar como os outros, preferiram roubar. Às vezes a gente fica pensando, como é que uma pessoa pode tomar uma atitude dessa, né? Ele vê todo mundo trabalhando, ele vai lá roubar o que o outro trabalhou, né? Como é que uma pessoa chega a tomar essa decisão na sua vida? É até difícil a gente aceitar, mas ele está vendo que foi um trabalhador, às vezes uma pessoa pobre, necessitada, ele perde todo o conceito de vida, de respeito, e subtrai aquilo que não é seu, sem nenhuma dor, sem sentir nenhuma compaixão, nada. Rouba e tira, às vezes depois vai vender para trocar por uma droga, coisa parecida. Agora imagine esses homens vivendo dessa forma, tão errado, né? Tão danosos para a sociedade que eles viviam. Esses homens agora, a sua vida vai terminar, não há nenhuma esperança, não havia nenhuma esperança para o condenado à crucificação. Ele morreria dali algumas horas e morreria de uma morte tão horrível. Mas imagine esses homens, depois de viver uma vida como ladrão, eles eram ladrão, a sua condenação foi porque eles eram ladrão. Imagina agora, eles estão ali ao lado do Salvador, o Filho de Deus. Eles têm poucas horas de vida. Eles não conseguem prolongar até o dia seguinte. Eles sabem, eles têm consciência. Nós hoje não temos consciência, porque não há crucificação na nossa lei, no nosso país. Não há crucificado. A gente não sabe o que é ser crucificado. Mas naquela época havia crucificação, todo mundo era consciente. Quem era condenado à crucificação já sabe que era uma morte horrível, talvez o pior tipo de morte infligido por um império. Era essa crucificação nos tempos de Jesus. Eles sabiam que iam morrer, eles sabiam que não havia esperança, eles sabiam que sua vida estava a algumas horas no máximo da eternidade ou da sepultura. Agora imagina você ter essa oportunidade, você é condenado, você vai ser crucificado, mas você vai ser crucificado no lado do Salvador. Quem tem uma oportunidade como essa, quem tem um privilégio, a quem foi dado isso? Mas esses homens estavam ali, morrendo aos poucos, já pregado na cruz. Eles estão a um passo de deixar de viver, deixar de respirar, morrer asfixiado, como era o caso da pessoa que era crucificada. Ele acabava morrendo por falta de ar. O que eles fizeram? Você fica imaginando. Uma à direita, outra à esquerda, está ali o Salvador no meio,
o Salvador já mostrando sinais que tinha poucos minutos de vida, e eles sabendo que a vida deles também não tinha muita extensão, o que eles fizeram? Aí vem a questão da oportunidade do homem. O que o homem faz com as oportunidades excelentes que são colocadas diante de si? Às vezes, eles têm opções favoráveis, elogiáveis, mas outras horas, a gente até diz, o que é que essa pessoa tem na cabeça? O que é que passa pela cabeça dessa pessoa para tomar essa atitude ou aquela atitude? O homem, ele passa por momentos que ele tem que tomar decisão, e às vezes toma decisões horríveis. 2 ladrões condenados. A vida está se esvaindo, ele está vendo o seu corpo se enfraquecendo ali pregado naquela cruz, e ele sabe que está, como se diz, a um passo da morte, da sepultura, da eternidade, e o Salvador está ali. O que eles fizeram? Aproveitaram? O texto que eu li nesta noite diz que um dos malfeitores crucificados, um deles, haviam 2, um em cada lado, um deles blasfemava contra ele, quer dizer, contra Jesus. Ele tem poucos minutos de vida, quem sabe horas, não sei. O que ele fez? Ele maltratou a Jesus, ele blasfemava de Jesus. Não és tu o Cristo, ele dizia. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, o que é que ele queria? Ele apelou para Jesus, ele se dirigiu a Jesus, ele falou para Jesus, mas ele queria que Jesus saísse da cruz, usasse os seus poderes. Se Jesus usasse os seus poderes para sair da cruz, hoje eu não seria salvo e não poderia estar falando da salvação para você. Ele precisava morrer, ele nasceu para isso, para morrer e poder salvar eu e você. Mas o ladrão queria que ele saísse da cruz, deixar de cumprir uma missão sublime que ele concluiu, ele terminou. Dali a poucos minutos, quem sabe, ele usou aquela frase tão famosa que disse: está consumado. Terminei, acabei, concluí, quitei a dívida da humanidade. Mas esse ladrão ali, morrendo ao lado de Jesus, privilégio que ele teve de estar na morte ao lado de Jesus. Ele blasfemava, ele falava mal de Jesus. Ei, tu não és o Cristo? Salva-te a ti e a nós também. Quer dizer, sai da cruz e tira nós daqui. E o que ele queria era sair da cruz, para quem sabe continuar a roubar, continuar a trazer tristeza no meio que ele vivia, na comunidade, na cidade que ele vivia, roubando, tirando dos outros, entristecendo, trazendo necessidade para muitas casas e famílias. É muito triste ser roubado. Este homem estava morrendo porque era ladrão. Ele queria que Jesus tirasse ele da cruz, mas para continuar roubando. Ele queria continuar. Foi isso que ele fez. No lado do Salvador, morrendo ao lado do Salvador. Ele queria que Jesus saísse da cruz e também tirasse ele. Mas o outro, porém o outro diz aqui, repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Veja, o outro teve um momento de lucidez, mesmo sendo um ladrão, querendo dizer, nem morrendo
Nem morrendo você não consegue raciocinar corretamente. Porém o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nem na hora da morte. Tem a oportunidade, é a última, não tem outra, e vai se acabar dali a pouco. Tinha pouco tempo mesmo, né? Força de expressão. Não passava daquele dia. Alguns minutos, horas, e ele estava morto. E o outro disse: olha, que admiram. Mesmo sendo os dois ladrões, eles tiveram uma atitude tão diferente em relação a Jesus. Um maltratou, provocou Jesus: anda, usa os teus poderes, sai da cruz e aproveita, tira nós daqui também. Ele queria, por certo, voltar a maltratar outras pessoas, entristecer, deixar os outros sem os seus bens, roubar. Mas o outro não. O outro, por certo, olhava para a sua vida, olhava para Jesus e estranhou que o seu amigo de roubo ali, seu colega de atividade criminosa, não tivesse um momento de lucidez e pensasse: eu estou morrendo, eu vivi errado, eu não devia ter vivido assim, vou me apegar a Deus e vou pelo menos adquirir a minha salvação. Eu não mereço, mas Ele é bom, Ele é Deus. Veja que interessante, mesmo sendo dois ladrões, os dois eram ladrões, roubavam, maltratavam, mas de repente na hora da morte, um tem um momento de lucidez e o outro que nada. Eles estavam vendo as mesmas coisas. A situação era a mesma para ambos. O que um ouvia, o outro ouvia. O que um via, o outro via também. Os dois estavam sofrendo, condenados, consciente que a sua vida estava no fim. Não havia nenhuma esperança para um crucificado. Eles estavam pregados, pendurados, elevados ali no madeiro, e os soldados estavam ali guardando para que não houvesse nenhuma interrupção. Já estavam acostumados, eles conheciam a crucificação de condenados durante o Império Romano, eles sabiam como é que era, eles não tinham esperança. Mas a gente fica pensando, dois homens na mesma situação, tiveram atitudes tão diferentes, tão opostas, ao ponto de um chamar a atenção do outro. Como? Você está morrendo? Nós estamos morrendo? E você está blasfemando deste homem aí? Então, este segundo ladrão se dirige a Jesus, não para blasfemar de Jesus, não para reclamar, não para sugerir um livramento, mas ele soube aproveitar, quem sabe, os últimos fôlegos que ele tinha, e ele liberou uma frase que se tornou uma frase tão famosa nas Escrituras, de quem lê a Bíblia, de quem estuda, de quem prega e ensina, esta frase tão linda deste homem, cujo passado era horrível, mas ele, nas últimas esperanças e força que ele tinha, ele se dirigiu a Jesus. Depois de exortar e chamar a atenção do seu colega ladrão, e ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele queria que aquele homem Salvador lhe salvasse. Ele queria
que Deus lhe perdoasse. Ele queria mudar completamente. Ele não queria ir para a eternidade como um ladrão. Ladrão, para ele, era coisa passada. Ele queria ser um homem honrado. E aí, com essa atitude tão inteligente dele e tão oportuna, ele acaba extraindo do Salvador uma frase que também se tornou famosa. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele conseguiu extrair uma verdade universal, uma verdade nos evangelhos que Deus já havia falado para o profeta Ezequiel, que o homem pode andar no pecado, mas se ele se converter, todo o seu passado é apagado. Deus o recebe, Deus o aceita e Deus o faz herdeiro do reino de Deus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, porque eles iam morrer hoje. Jesus ia morrer e os 2 ladrões também iam morrer. A vida iria terminar dentro de pouco tempo. Agora, eu fico pensando o seguinte: esses 2 homens que nunca imaginavam que seriam crucificados e morreriam ao lado do Salvador, hoje, como estão? Hoje, no dia de hoje, um está no paraíso, desfrutando de um momento de lucidez e raciocínio lógico. Quem está perdido busca salvação e se apega com Deus. Mesmo que o seu passado tenha sido tão negro, tão tenebroso, mas Deus afirma e declara na sua palavra que o homem pode encontrar perdão e salvação a qualquer momento que ele clamar a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Um está no paraíso, desde aquele dia, desfrutando de uma atitude que ele tomou, não só repreendendo o seu colega, e quando ele repreendeu o seu colega, ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele disse: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus nenhum mal fez para merecer a crucificação. E o outro não poderia estar no paraíso com ele? Era tão simples? Poderia. Mas ele rejeitou com a sua dureza de coração e a sua atitude ignorante. Porventura não é assim hoje também? Quando nós pregamos, anunciamos, falamos do Salvador e do amor de Deus, uns falam mal, rejeitam, abominam aquela mensagem, e outros abrem o coração e abraçam o Salvador e o convidam a entrar em sua vida. A história continua, mesmo que as pessoas não estejam sendo crucificadas, mas as pessoas assim, da mesma forma, enquanto um abraça, aceita e reconhece o Salvador, o outro rejeita e continua no seu caminho do pecado. Não sei qual é a sua situação, mas pense nisso. Um foi para o paraíso, mas o outro foi para o inferno.
Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Glórias a Deus. Chegamos ao final deste programa. Muito agradecido pelas participações que tivemos nesta noite também. Muitas pessoas que participaram do programa. A Josemira dos Santos, de Pernambuco, está acompanhando pela internet. O César Reis, de Caxias do Sul também. A Maria de Fátima, de Florianópolis. O Ricardo Silva, de Palhoça. O Juarez de Oliveira, de Biguaçu. A irmã Cecília também, Flor de Nápoles. E tantas pessoas que têm participado do nosso programa nesta noite. Ficamos agradecidos com a sua audiência. E convidamos você a estar conosco no próximo sábado, às 22 horas, pela Rádio Mais Alegria 1060. A sua participação é muito importante, a sua audiência é muito importante para nós. E que Deus os abençoe nesse dia, e também todas as crianças do nosso país, que hoje é dia das crianças, que comemoramos. Que Deus abençoe as crianças desse país, As crianças estiveram até pouco tempo muito mal encaminhadas pelos governos que sucederam. Mas agora nós temos as crianças alvo da nossa alegria e bem encaminhadas agora daqui para frente. Por isso, parabéns pelo Dia das Crianças e para todos os pais e mães também. Ficamos agradecidos, E desde já desejamos um final de semana muito alegre e muito feliz. E o pastor Edson vai então encerrando com uma oração por todos nesta noite. Obrigado, Pai. Podemos estar aqui mais um sábado apresentando o programa Boa Noite com Deus. Oramos, Senhor, por nossos ouvintes, por cada um que esteve conosco, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O vento forte tem soprado, o medo quer te sufocar, a noite escura